ela se volta contra, né, as suas amigas, né, se é que são suas amigas ainda, quero saber como é que tá a sua relação com as pessoas do grupão, Flora, Raquel, Gisele. Você acredita nessa nova conexão da Luana, que desceu a lenha no Sasha também e agora tá jogando ao lado dele diante de uma roça? Ela esperou a água bater na bunda, né, viu que a situação do grupinho não deve estar, do grupão, não deve estar muito confortável e pula pro barco do Sasha. Como que você vê essa movimentação dela? E analisando o que o público quer ver, né, gente? Tá ok. A gente tem essas pessoas na nossa vida também, aqui fora. Sabe? Quando a pessoa começa a ver que tá se prejudicando, aí pega e cola com quem tá bom. Eu acredito que o jogo dela tá ok, né? Ela tá jogando. Que ela continue assim. Você deu algumas plaquinhas negativas, né, para suas amigas que eram próximas ali. Foi uma estratégia para confundir o povo ou porque realmente você tá com um sentimento negativo em relação a elas? Porque elas disseram, né? Olha, a Suelen, a gente ama a Suelen, mas ela tinha dificuldade de ouvir algumas coisas. Por isso que a gente falava um pouquinho mal delas pelas costas, porque ela não queria ouvir pela frente. Não colou essa justificativa, pelo menos é o que eu tô entendendo aqui da sua reação. Um pouco de preguiça, de verdade, Bruno, porque eu escutei o que elas tinham pra falar sobre mim e um momento eu falei pra elas, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou incisiva mesmo em alguns momentos, isso não significa que lá fora eu seja desse jeito, mas vamos falar sobre como eu trato vocês? Porque eu tratava elas muito bem. Sim. Eu me atrasava para um ao vivo pra poder estar fazendo o cabelo de uma Flora, pra poder fazer uma maquiagem da Júlia. Isso é verdade. Eu tava ali pra elas a todo momento. E eu falava assim, gente, eu tenho esse jeito meu mesmo, eu vejo o limite, eu sei que eu passo. Eu falava que eu era a pessoa que... Sabe como tá escrito, não pise na grama? Aí você coloca o pé ali na grama? Sim. Eu fazia de propósito mesmo, sabe? Então, eu sabia o que eu tava fazendo ali, quando eu passava do limite. Mas era muito mais natural me ver tranquila e calma do que eu brigando. E aí eu sempre falava pra elas, poxa, vamos falar de outra coisa? Pode ser? Ou se o meu jeito estiver te incomodando tanto, é melhor a gente não ser aliada aqui no jogo. E pra mim tá tudo bem ficar sozinha aqui, eu não me importo. Mas elas não me deixaram sozinha. Eu não quero minha imagem atrelada a ela, mas usava minha roupa. Sabe aquela amiga invejosa daqui da rua, aquele amigo invejoso? Sim. Que te trata mal, mas gosta de usar tuas coisas? É tipo isso que eu passava lá dentro. Então, bizarro. Sabe o conjuntinho rosa que a Júlia usou? Era meu. Os cabelos bonitinhos que a Júlia aprendeu a fazer. Elas são muito falsas. Elas são muito falsas. A Flora cansou de usar roupa minha, sapato meu. Entendeu? Cabelinho bonitinho era eu que fazia. A grosseira, né? A insuportável, que as pessoas me chamam aqui assim. A que não gosta de escutar palpite de ninguém. Era assim que eu tratava as pessoas lá de dentro. Eu reagia de uma forma ríspida a situações que me colocavam ali pra eu passar. E que eu também me colocava, às vezes, em alguma situação, porque eu poderia virar as costas e deixar a pessoa falando sozinha, mas eu ia pro embate, eu não deixava a pessoa ficar me xingando à toa ou vir falar comigo, assim, de uma forma que eu não gostava. Então, não tem, assim, nunca teve uma amizade, a realidade é essa. Nunca teve uma amizade. É a conclusão que você tira. Nunca teve, sempre foi confortável. Aliás, a Flora, ela tem a Flora, a Camila Moura, a Gisele, elas têm essa característica que você não tem. Dessa eu vou te absolver. Elas se pautam por resultado de roça. A Gisele não sabe mais o que fazer para entrar no grupo do Zé Love. Desesperado, tá entendeu? Porque eu agia ali, eu era eu ali. Entendeu? Então quer dizer que você é arrogante daquele jeito. Eu não sou uma pessoa arrogante. Eu ajo com arrogância em algumas situações que aparecem na minha vida. Você tinha alguma estratégia de jogo? Eu tinha uma estratégia de jogo. E a principal estratégia de jogo era ser verdadeira comigo mesma. A única vez que eu joguei um voto fora, por exemplo, foi pra ir no Juninho. Eu fiquei super chateada de ter ido numa pessoa, porque eu sei que o meu voto ali é importante, tão quanto é pra outras pessoas. E eu joguei no Juninho pra poder defender uma pessoa que era aliada minha no jogo. Então eu fui fiel aos meus aliados. A partir do momento em que eu quebrei o meu vínculo com o Sasha, foi a partir do momento em que eu comecei a me sentir desrespeitada por ele. Se o público viu, se o público não viu, eu não sei. Mas eu estava vivendo lá com ele diariamente e eu sabia o que eu tinha que acabar com aquilo ali. Porque ele não entendia que pra mim não estava bom aquilo. E eu deixava claro. No touro, eu deixava ele lá sozinho no touro, por exemplo. Deixava ele lá, falava, mano, então fica aí, entendeu? Ó, beijo, tchau. Porque é assim,
Quando você não gosta de algo que alguém faz, o que você faz? Você se afasta. Sim. E eu me afastava. Então, pra mim é muito incoerente as meninas falarem que eu era uma pessoa que eu não gostava de escutar coisas ao meu respeito, porque realmente, como é que você vai ficar com um amigo só que te critica? Você trata bem seu amigo, você cuida do seu amigo, seu amigo nunca passou numa situação onde você tratasse essa pessoa com ignorância, você vai ficar escutando ele falando mal de você? Pra mim não faz sentido. A Júlia era uma pessoa que as pessoas não tinham confiança nela. A Flor era uma. Falava que não confiava nela. Todo mundo ali falava que não confiava. As outras meninas falavam que ela era leve trás. E eu fui a pessoa grossa, ignorante, a tudo que ela quer me colocar, que eles querem me estereotipar como, que abri ali pra ela poder ter abertura com as outras pessoas, entendeu? Então, por isso que eu não aceito, é por isso que eu não vou chegar aqui e falar que eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz lá dentro. Não me arrependo mesmo. Você não se arrepende de nada? Eu agi do jeito que eu tinha que agir lá dentro. Eu acho que eu deveria realmente ter sido bruta com as meninas. Pra elas terem o que falar. Quando eu xinguei a Babi de porca, de imunda, essas coisas, foi porque ela já tinha dito que eu tinha xingado ela. Eu nunca tinha dirigido essa palavra pra ela. Aí quando ela tava no banho, eu falei, mano, você quer ficar falando que eu te chamei você disso? Então agora eu vou te chamar. Porque agora você vai ter motivo pra você falar de mim. Aí eu comecei a falar, você é porca, imunda. Aí eu comecei a dirigir palavrões a ela. Marmitinha de macho. Sim, pra ela ter o que falar. Porque ela já tinha dito que eu estava no reality por causa de homem. Você tá entendendo? Então aí eu comecei a realmente xingar ela pra ela ter motivo pra falar de mim. Mas você não concorda, né? Independente das provocações recíprocas, ainda mais você que levantou, com razão ou não, a questão da militância, do machismo, você disse pro Zé Lopes, você pode ter voltado de roça, pra mim você não vai deixar de ser um macho escroto e tal. Uma pessoa que defende essa bandeira, que é legítima, a bandeira é legal. Todos nós nascemos numa estrutura machista, eu sou machista, a gente tem que trabalhar pra ir melhorando, tá tudo certo a pauta. E eu também não tô isenta de erros, não. Exato. Eu sou uma pessoa, um ser humano que Exato. eu posso errar e eu tenho direito de fazer Tem direito de errar, lógico. Quantas vezes foi E isso foi um erro, quando você chama uma pessoa de marmitinha de macho, eu acho que foi a atitude mais machista do jogo, foi a sua. Sim, aí o que acontece? Não Concorda tem mais, comigo? Não concordo, porque não tem mais e não tem menos em relação a isso. Até mesmo porque o Zé Love, ele xinga a pessoa, se a pessoa falou bom dia, ele tá estressado, ele já sai xingando a pessoa. Mas se isso pra todo mundo tá ok, bacana. Pra mim não tá ok. Agora, em relação ao que houve com a Babi, sim, se você pede respeito, você também tem que dar. E ela também já não dava, ela já vinha falando já sobre essas coisas. Ela era paniquete. E aí, por exemplo, reclama da Luana ficar andando de biquíni. Que tipo de respeito também ela quer receber uma pessoa que tá falando também do comportamento de uma outra mulher? Então, assim, querem uma santidade minha que as pessoas mesmo não conseguem entregar. Então, eu não vou ficar me culpando. Pedir desculpa pra ela, assim, ao menos lembrar que eu tinha xingado ela disso. Em várias entrevistas que eu dei, eu falei assim, gente, eu pedi desculpa, mesmo afirmando que eu não tinha lembrado. A Raquel estava no momento que isso aconteceu, eu falei, amiga, eu xinguei ela disso. Ela, não. Falei, mano, eu não falei isso pra ela, cara. E eu segui com aquele pensamento de que eu não tinha falado realmente sobre isso. Ganhei o jogo da verdade aí, ganhei 20 mil reais. A máquina te absolveu. A máquina me absolveu disso. E a máquina não erra. A máquina não erra. Não erra porque eu perdi 6 mil mentindo e a máquina pegou minha mentira. Olha aí. E eu falei a verdade, que realmente eu não lembrava. E eu não vou ficar me crucificando igual pessoas falso moralistas, na verdade, estão querendo me julgar e me colocar como. Não vou entrar nessa. Então, assim, pedir desculpa para a Babi sem ao menos ter lembrado. Então, isso já é um comportamento que você percebe que a pessoa não tem problemas de pedir desculpa. Eu só não sou uma pessoa de ficar me desculpando por algo que eu não me sinto culpada. Lá dentro da casa, quando ela falou assim, cara, você falou, eu falei, mano, então se eu falei, eu vou pedir desculpa pra mina, porque, tipo assim, eu não vou resumir ela tão pouco, né? Pelo amor de Deus. Fui lá e pedi desculpa pra ela, mesmo sem lembrar. Agora, chegar aqui fora e ficar, você se arrepende de tal coisa, você se arrepende... Cara, o que eu vou fazer com esse arrependimento? Eu vou enfiar ele onde? Me fala. Vou fazer o que com esse arrependimento? Não, já não aconteceu lá? Já não aconteceu. Passou lá? Não tem como você voltar atrás. Não tem como eu voltar, mas a desculpa eu tinha que dar a ela. E eu pedi diretamente pra ela. Aliás, uma coisa que a gente bate muito pesado aqui, Luana... Suelen. Luana, tô louco da cabeça, Suelen, perdão. Uma coisa que a gente bate muito pesado aqui, lógico, é nos participantes. A gente critica, eu desço o porrete, né? A Gisele, quando ela sair, ela vai assistir aos vídeos, ela vai ficar revoltada comigo, porque eu maceto a Gisele todos os dias aqui. Mas uma coisa que a gente deixa muito claro pro público é que os nossos julgamentos são em relação ao jogo da pessoa. Imediatamente, quando a pessoa é eliminada ou quando a pessoa é campeã,
termina o julgamento, a pessoa vem nas entrevistas, a pessoa é muito bem recebida e vida que segue. Ninguém aqui prega o cancelamento. Olha, não vamos dar mais emprego pra Suelen Gervásio. Não vamos, a Gisele tem que morrer de fome. Não Até é porque eu tô sendo amada, viu? A galera tá me adorando. Aliás, aqui falaram do fora. entretenimento, né? Que, Entendeu? querendo ou não, entretenimento você Eu entreguei, entregava. pelo menos. Não, isso, você é uma figura marcante da edição. Negativa ou positiva, cada um vai fazer Mas o seu foi. julgamento. Uhum. Né? Ninguém vai comentar da Júlia, ninguém vai comentar da Flora. Pô, a Fazenda 16, aquela do Gilson, não. Ah, aquela da Suelen, aquela do Zeló. As pessoas marcantes a gente já sabe muito bem quem são. Mas esse cancelamento pós-programa não existe. A gente quer que você... E o público confunde muito isso, né? De te xingar numa foto que você tá com a sua filha, né? Mas também tem muito covarde de internet que se esconde atrás de uma tela de celular. O jogo acabou, vida que segue. Vem aqui no Link Podcast, vai lá no Faro, vai no Hoje em Dia, vai ser apertada porque faz parte, né? Se você não quer ser julgada, não entre num reality show, né? Imediatamente após o jogo, a gente quer que vocês brilhem e brilhem muito.